Segundo a Organização Mundial de Saúde, 63% da população do mundo tem Ascaris lumbricoides. Ascaris é aquela lombriga que mora lá dentro do nosso intestino, só que pela permeabilidade intestinal ela cai para a corrente sanguínea e ela vai parar num órgão mais fraco. Então, quando a gente tem a parte asmática, alergias, quando a gente tem as rinites, a sinusite, a gente tem Ascaris lumbricoides envolvidos. Enquanto maior o nosso nível socioeconômico, mais a gente está exposto às toxicidades, à poluição eletromagnética, geopatia, toxicidades por metais pesados. Então, enquanto mais... como que o parasita fica dentro de você? Quando ele tem um campinho para ele morar. Então, essas toxicidades vão fornecer um campo totalmente vulnerável para o organismo e favorável para o parasita se instalar, porque é uma relação de proteção que ele tem. Os nossos avós desparasitavam 4 estações. Isso eu lembro, já falei aqui, cada mudança de estação tinha lá um tal de sal amargo e outras cocitas que a avó e a tia-avó colocava lá, falou, abre a boca, falei, não vou tomar isso daí, abria ali e tomava e ó, então a asma que ele tinha era provocada por um parasita? Quando a gente fala de parasita, a gente tem, doutora Alda Clark fala que, pelo menos, quando a gente fala de um terreno oncológico, a gente tem pelo menos mais de 600 de parasitas. E se a gente fala de estresse, se a gente fala de epilepsia, se a gente fala de diabetes, indiferente da doença que a gente fala, a gente tem parasitas relacionados. Então tem uma lista enorme que a gente pode falar muito tempo assim, tal parasita leva a isso. Tal parasita, por exemplo, pessoas que têm dependência química, psicológica, um descontrole muito grande, a gente tem estrondiloide instalado na área de recompensa do cérebro. Então muitas vezes, eu tenho fissura para comer brigadeiro. Não é você que está solicitando aquilo, é uma questão parasitária. Quando você desparasita, automaticamente a pessoa perde aquele desejo. Não, calma lá, que o negócio aqui já está indo para uma área aqui. Então, aquela hora que eu quero assaltar a geladeira, atrás de um brigadeiro, atrás de um doce de leite bem doce, eu estou assumindo, estou obedecendo ordem de um parasita? Muitas vezes sim. Olha só. Tá? Quando você fala da asma, por que eu comecei a te falar disso? Né? Que a gente tem muito Ascaris lumbricoides. Ascaris é aquela lombriga que mora lá dentro do nosso intestino, só que pela permeabilidade intestinal ela cai para a corrente sanguínea e ela vai parar num órgão mais fraco. Então, quando a gente tem a parte asmática, alergias, quando a gente tem as rinites, a sinusite, a gente tem Ascaris lumbricoides envolvido. Meu Deus do céu, eu pensei que... Lógico que eu faço entrevistas, mas eu faço esse apelo aqui, eu tenho que fazer caras e bocas também. Ainda tem verme na população no século XXI, em 2023. Isso não é coisa do século passado. Acho que a maioria das pessoas pensam isso, inclusive pessoas que moram bem, né, nas capitais, apartamentos chiques, aí nos balneários. Não, isso daí é coisa lá da época do meu bisavô. O que eu quero te perguntar, doutora Elisângela, nós estamos aqui num evento que tem 400 pessoas assistindo e mais 150 aqui transitando aqui na área de fornecedores. Sim. Ou seja, aqui dentro, se a gente fizer um exame, vai ter gente, e olha que é tudo gente preparada, hein? É colega seu, é médico, é enfermeiro, é psicólogo, é fisioterapeuta. Vai ter gente aqui com parasita? Olha só, ontem na palestra eu disse assim, quem aqui tem parasita? Como são pessoas que têm instrução, a plateia inteira levantou a mão. Todos nós estamos parasitados. Não é Elisângela Parron. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 63% da população do mundo tem Ascaris lumbricoides. Não sou eu que estou falando, são eles. E aí, levanta a mão aí. Você tem parasita? E aí? Então vamos lá, né? Como é que eu sei se eu tenho parasita ou não? E aí pode concluir o raciocínio lá vai procurar, né, o órgão mais fraco, aí no caso do pulmão que você fala. Isso, dentro do intestino, porque pela mastigação esses parasitas teriam que ser demolidos ali. Se não fosse ali, ele aconteceria dentro do estômago. Quando você chega, você tem um jato do suco. Mas o que acontece? Hoje muita gente tem hipocloridria, então já não tem a morte. Ele cai no trato gastrointestinal. Quando ele cai no trato, a gente tem o leaky gut, que é aquela parede toda esburacada. Então o parasita cai para a corrente sanguínea. Ou então, como comunica com o fígado, pela veia porta, passa para o fígado, né? Então quando a gente...
vou tentar pegar o gancho. Quando a gente fala de fígado, a gente vai ter as facíolas hepáticas, facíola burscis, que são diretamente relacionadas ao terreno oncológico, segundo a doutora Uda Clark. Ela dizia que em todos os trabalhos oncológicos ela nunca deixou de encontrar esses 3 parasitas, tá? Então, uma vez que caiu na corrente sanguínea, ele vai parar num órgão mais fraco. O que é esse órgão mais fraco e por que o cara que mora num saneamento básico que não é conveniente tem parasita e por que acha que o que mora no balneário não tem? Enquanto maior o nosso nível socioeconômico, mais a gente está exposto às toxicidades, à poluição eletromagnética, geopatia, toxicidades por metais pesados. Então, enquanto mais... como que o parasita fica dentro de você? Quando ele tem um campinho para ele morar. Então, essas toxicidades vão fornecer um campo totalmente vulnerável para o organismo e favorável para o parasita se instalar, porque é uma relação de proteção que ele tem. Os nossos avós desparasitavam 4 estações. Isso eu lembro, já falei aqui, cada mudança de estação tinha lá um tal de sal amargo e outras cocitas que a avó e a tia-avó colocava lá, falou, abre a boca, falei, não vou tomar isso, e abria ali, e tomava, e ó... Isso, e muitas vezes assim, como é que eu sei que tem o parasita? Atenção, agora você vai aprender uma dica, uma informação útil para saber se você tem ou não parasita. Quando a gente fala dos exames de fezes, a gente fica muito preocupado. Eu não vi nada nos exames de fezes. Sim, porque você vai pegar óvulos de parasitas em determinada lua e determinada hora quando aquele paciente, aquele interagente vai ao banheiro. Nossa, quer dizer então que para eu fazer exames de fezes tem que ter uma lua correta? Sim. O médico nunca me falou isso. Mas ele nem acha que mais tem parasita. Meu Deus do céu. Olha, então você tem que fazer o número 2... Na lua? Geralmente você faz essa coleta na nova ou na cheia, que é quando eles colocam os ovos para fora. Porém, tem um jeito mais fácil, calma. Em vez de ficar carregando o seu potinho, você pode fazer uma coleta. Dá uma vergonha de carregar esse potinho, não dá não. Eu escondo ele. É desagradável, né? Você pode fazer um hemograma, onde é barato, um hemograma ele não é uma faixa cara, qualquer um pode fazer, e tem lá um marcador que chama eosinófilos. Quando a gente estiver com os eosinófilos alterados, é que a gente tem uma quantidade maior de parasitas. Então, um exame que vai custar entre R$8 e R$30, tá? E você consegue... E você não precisa ficar preocupado qual é o parasita, porque a gente conseguiu criar um protocolo que você tira mais de 100 tipos de parasitas. Então, não precisa saber exatamente o nome, e sim você vai pelos sinais clínicos. Então, como eu falei, né, pacientes com todos aqueles sinais e sintomas, epilepsia, diarreia, vômito, intolerância alimentar, pacientes que têm muito problema com medicação, eles chegam com aquelas listas assim com 40, eu sou alérgico às esses, facíola burscis que está instalada aí, os ascaris, estrondiloide, lancilostoma, tem um monte de bicho bonito para falar o nome.